Maria, Senhora da Graça, também nós saibamos acreditar, confiar e ter a certeza de que o Senhor está à nossa vida. Também hoje, como outrora, reunidos em comunidade, Jesus ressuscitado coloca-se no meio de nós e encheu-nos de alegria. Só Ele tem essa capacidade de transformar a nossa vida. E é Ele que dá o sentido e razão à nossa esperança. Que esta Eucaristia é o memorial da paixão e ressurreição do Senhor que anima a nossa fé, nos enche da graça divina, Mãe Maria, e nos ajuda a ser sinal de graça para o mundo de hoje. Com gestos e palavras de amor, de misericórdia e paz. Cantemos. Olá, um bom dia para todos os nossos ouvintes. A Renascença, bem como a Rádio Sim, estão agora a emitir em toda a sua rede de emissores para Portugal e através da internet em rr.sap.pt. A nossa emissão está em direto a partir da Capela de Nossa Senhora da Graça, em Padim da Graça, na Arquidiocese de Braga, de onde iremos transmitir a Eucaristia deste segundo domingo da Páscoa. Um dia de festa em que esta comunidade assinala também Nossa Senhora da Graça. Preside esta Eucaristia o Padre Francisco Marcelino Esteves e com ele concelebra o diácono Tiago Varanda. Os cânticos desta Eucaristia estarão sob a responsabilidade do coro paroquial, sob a direção de Filipe Pereira e acompanhado também por um conjunto de instrumentos de sopro da banda musical de Pinheiro da Bem-Posta. Consigo e ao longo de toda esta celebração estarão o Adriano Silva nos comentários à liturgia de hoje e o José Luís Moreira na captação ao vivo. Juntemo-nos então a esta comunidade de Padim da Graça, porque é dia do Senhor, porque é dia de festa.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, rosto da misericórdia do Pai, e a comunhão do Espírito Santo com a ternura da Mãe do Céu, esteja convosco. Bom dia a todos, caros amigos e amigas. Saúde cada um de vós que hoje viestes até aqui a esta capela de Padim da Graça, que se faz pequena para celebrar esta grande festa em honra de Maria, Senhora da Graça. Saúde a Comissão de Festas e a Confraria de Nossa Senhora da Graça, que muito se empenhou e trabalhou para engrandecer este dia que chega hoje a um dos seus pontos mais altos. E também saúdo cada um de vós, ouvintes da Rádio Renascença, e todos aqueles que, através dos meios de comunicação digital, connosco celebram a fé na Eucaristia, nesta presença real de Jesus ressuscitado, que apesar de poder entrar quando as portas estão fechadas, respeita a nossa liberdade e apenas nos pede uma linha aberta e direta ao coração. Deixa Deus entrar na tua vida e verás que ela não mais será a mesma. Não tenhas medo, Deus ama-te. E o amor do Senhor é um amor que não esmaga nem avassala, mas discreto e respeitador, que cura e levanta. Comecemos então por abrir o nosso coração à misericórdia de Deus, à graça do perdão para a nossa vida e para a vida de cada irmão. Reconheçamos a nossa fragilidade, o nosso pecado. Senhor Jesus, rosto visível da misericórdia do Pai, num mundo marcado por gestos de vingança e de violência, olhai-nos com amor, pelas vezes em que não fomos capazes de assumir os nossos erros, defeitos e pecados. Cristo Jesus, vós que sois o rosto visível do Pai invisível, olhai-nos com misericórdia, pelas vezes em que não fomos capazes de incentivar, fortalecer e consolar os outros com palavras amáveis e de esperança. Senhor Jesus Cristo, vós que nos ensinaste a ser misericordiosos como o Pai Celeste, e nos dissestes que quem vos vê, vê o Pai, fazei que toda a Igreja seja o rosto visível de vós mesmo, com gestos de ternura, de justiça e de paz.
Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Gloria in excelsis Deo. Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos agora a primeira leitura que sugere que a comunidade cristã continua no mundo a missão salvadora e libertadora de Jesus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos realizavam-se muitos milagres e prodígios entre o povo. Unidos pelos mesmos sentimentos, reuniram-se todos no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros se atrevia a juntar-se a eles,
mas o povo enaltecia-os. Cada vez mais gente aderia ao Senhor pela fé, uma multidão de homens e mulheres, de tal maneira que traziam os doentes para as ruas e colocavam-nos em enxergas e encates, para que à passagem de Pedro, ao menos, a sua sombra cobrisse alguns deles. Das cidades vizinhas de Jerusalém, a multidão também acorria, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor é para sempre. Senhor, salvai os vossos servos. Senhor, dai-nos a vitória. Bendito que venha em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós vos bendizemos. O Senhor é Deus e fez brilhar sobre nós a sua luz. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor é para sempre. A segunda leitura insiste no motivo da centralidade de Jesus como referência fundamental da comunidade cristã. Apresenta-o a caminhar lado a lado com a sua Igreja nos caminhos da história. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vosso irmão e companheiro, nas tribulações, na realeza e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, semelhante à da trombeta, que dizia: escreve num livro o que vês e envia-o às 7 igrejas.
Voltei-me para ver de quem era a voz que me falava. Ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro e, no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma longa túnica e cingido no peito com um cinto de ouro. Quando o vi, caí a seus pés, como morto, mas ele pôs a mão direita sobre mim e disse-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis-me vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Escreve, pois, as coisas que viste, tanto as presentes como as que hão de acontecer depois destas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. A sensação do livro sagrado que agora se faz é um sinal de respeito pela palavra de Deus que nos é dirigida. Escutemos. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados.
e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhes Jesus: Porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Escutemos agora a homilia do diácono Tiago Varanda. Irmãs, irmãos, neste dia de festa, dia de Páscoa, dia da misericórdia, dia em que nesta paróquia celebramos a festa da Senhora da Graça. A graça que é também alegria que Maria teve ao ver Cristo ressuscitado. Maria que permaneceu junto de Jesus na cruz, teve a graça de o ver ressuscitado. Ele, como ouvíamos na segunda leitura, encontra-se no meio dos 7 candelabros. Os candelabros significam a Igreja. Ele é o centro da Igreja. Ele é o centro da história e do universo. Ouvíamos ainda na segunda leitura que Ele é o primeiro e o último. Isto significa que Cristo é o princípio e o fim de toda a existência humana.
Só Ele salva. Só Ele sacia as ânsias mais profundas de felicidade do coração humano. Ele é o Senhor. O Senhor das nossas vidas. E quando não o colocamos no centro da nossa vida, quando não deixamos que Jesus Cristo seja a razão do nosso existir, encontramo-nos como os discípulos, fechados em nós mesmos, com medo. Medo das incertezas, medo da morte, medo de tudo aquilo que nos rouba as nossas seguranças, as nossas aparentes seguranças. Só Ele é a nossa segurança verdadeira. E a Ele só o podemos reconhecer, como escutávamos na primeira leitura, aderindo pela fé. Muitos, uma numerosa multidão, diz a primeira leitura, aderia ao Senhor pela fé. E aderir ao Senhor pela fé não é esperar encontrá-lo com os nossos olhos carnais, ou escutá-lo com os nossos ouvidos físicos. Quantas vezes também nós, como Tomé, queremos ver para acreditar. Só acreditamos naquilo que os nossos sentidos exteriores são capazes de captar. Cristo interpela-nos, mas nós tantas vezes, na cultura em que vivemos, somos rodeados de imagens que sufocam o seu olhar. Imagens que abundam diante dos nossos olhos exteriores, mas que cegam o nosso olhar interior para Deus. Na nossa sociedade acelerada e ruidosa, somos afogados num ruído imenso que seduz tantas vezes os nossos ouvidos exteriores, mas que tornam surdos os nossos ouvidos interiores, que nos roubam a capacidade de escutar a voz de Cristo, que nos interpela e que quer colocar-se no meio de nós. Para aderir ao Senhor pela fé, é preciso, por isso, pararmos, fazer silêncio, tapar os nossos olhos exteriores para não nos distrairmos com as imagens imensas que cegam o nosso olhar do Senhor. Tapar os olhos exteriores para ser capaz de despertar o olhar interior e de contemplar Cristo morto e ressuscitado. É preciso fazermos silêncio, deixarmos-nos envolver por um silêncio que nos permita acordar os ouvidos do nosso coração para escutarmos a voz de Cristo que nos diz: eu estive morto, mas agora vivo para sempre.
pelos séculos dos séculos. A fé, portanto, não é fruto do nosso esforço, não é fruto da nossa correria. A fé é graça. A fé é puro dom de Deus. Não depende dos nossos méritos, mas é pura graça. Precisamos de ter a humildade de pedir este dom ao Senhor. Precisamos de ter a humildade de acolher esta graça, a graça da fé, que o Senhor abundantemente quer derramar sobre as nossas vidas. Maria, a mãe de Jesus, a Virgem que teve a graça de ser mãe, é a criatura que melhor nos pode ensinar a acolher a graça da fé. Maria é a cheia de graça, não só por ter sido previamente agraciada por Deus, mas também porque livremente acolheu essa graça, acolheu a graça da fé que o Senhor lhe ofereceu, acolheu a graça de conceber em seu próprio seio o Filho de Deus, o único Salvador da humanidade. Maria ensina-nos a caminhar para Jesus. Maria ensina-nos a aderir ao Senhor pela fé. Maria ensina-nos a fazer dele o centro da nossa vida, a fazer dele o princípio e o fim de toda a nossa existência. Portanto, ao recorrermos ao Senhor, à Senhora da Graça, que pela sua poderosa oração nos alcance de Deus tantas e tão abundantes graças, peçamos-lhe acima de tudo a graça da fé. Essa é a graça fundamental que precisamos. Tudo o resto pode ser importante. A saúde, a paz na família, a alegria. Mas a graça mais importante é a fé, que precisamos de pedir à Mestra da fé, para que ela nos alcance de Deus a graça de humildemente acolhermos este dom e de, na fé, podermos amar sempre mais a Jesus Cristo, o Salvador, que esteve morto e agora vive para sempre. Amém. Escutamos a homilia do diácono Tiago Varanda, que tem a particularidade de ser invisual, mas que em nada o impede de dar testemunho da sua fé e de nos ajudar a compreender a liturgia da palavra de hoje, à luz dessa ressurreição do Senhor. Irmãos caríssimos, pelo mistério pascal fomos sepultados com Cristo no batismo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, renovemos as nossas promessas batismais, pelas quais renunciamos ao mal e prometemos servir fielmente a Deus. Dizem-me, pois, renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Sim, renuncio. Renunciais às seduções do mal para que o pecado não vos escravize? Sim, renuncio. Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e pai da mentira? Sim, renuncio. E dizei-me,
Credes em Deus Pai, rico de misericórdia, todo-poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está assentado à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos perdoou todos os pecados. Nos guarde com a sua graça em Jesus Cristo, nosso Senhor, para a vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a ressurreição de Cristo é princípio de vida nova para todo homem e mulher, mas é também o início de um mundo novo, libertado da escravidão, do pecado e da morte. A Cristo que vive e nos quer vivos, confiemos a nossa oração unânime, dizendo: Cristo vive e misericordioso, ouvi-nos. Cristo vive e misericordioso, ouvi-nos. Cristo vivo, enche com a alegria da tua ressurreição a Igreja inteira, para que se torne instrumento de paz e de misericórdia para todos. Invoquemos. Cristo vivo e misericordioso, ouvi-nos. Cristo vivo, ilumina com a tua luz pascal todos os governantes para que saibam aliviar tensões de aflição e buscar sinceramente um futuro de paz. Invoquemos. Cristo vivo e misericordioso, ouvi-nos. Cristo vivo, encoraja as iniciativas humanitárias em favor de todas as vítimas das tragédias naturais e de tantas formas de violência. Invoquemos. Cristo vivo e misericordioso, ouvi-nos. Cristo vivo, abre os nossos corações às necessidades dos indefesos, dos pobres, dos desempregados, dos marginalizados e de todos os feridos da vida. Invoquemos. Cristo vivo e misericordioso, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, que em Cristo morto e ressuscitado nos abristes a porta da misericórdia e da paz, concedei-nos a graça de tocarmos a carne sofredora de Cristo nas chagas e nas feridas abertas de quantos sofrem neste mundo. Nós vos pedimos pelo mesmo Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Para todos aqueles que sintonizam a nossa emissão, apenas a partir deste momento, informamos que estamos a transmitir a Eucaristia deste segundo domingo da Páscoa a partir da Capela de Nossa Senhora da Graça, na Arquidiocese de Braga. Uma comunidade que hoje assinala também Nossa Senhora da Graça.
Orai, irmãs, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, do nosso bem. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos,
que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Jorge, seu auxiliar Nuno, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Graça, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com toda a fé e confiança, e tal como os primeiros cristãos, unidos num só coração e numa só alma, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai alma da paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de tudo aquilo que nos perturba, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Neste gesto da paz, também nós queremos saudar todos quantos nos sintonizam, muito em especial os doentes e todos aqueles que sofrem privações. Para todos, a paz de Cristo. Felizes todos nós, porque convidados a esta mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Somos convidados para a mesa do Senhor, porque Cristo vivo é o centro da comunidade cristã.
Cristo que nos interpela, mas a quem nós tantas vezes não somos capazes de ver, como referia hoje o diácono Tiago Varanda na sua homilia. Estamos envolvidos pelo ruído exterior, não escutamos a voz de Cristo que está no meio de nós. A fé é uma graça, é dom de Deus, mas precisamos da humildade para pedir este dom. Sempre que comemos este pão e bebemos este vinho, anunciamos ao mundo a ressurreição do Senhor. A comunidade cristã gira efetivamente em torno de Jesus Cristo, em torno da sua ressurreição. A comunidade constrói-se à volta de Jesus e é dele que recebe vida, amor e paz.
A liturgia deste domingo põe em relevo o papel desta comunidade cristã como espaço privilegiado do encontro com Jesus ressuscitado. É a presença de Cristo que é sempre em nós uma presença renovadora e transformadora. É esse Espírito que Jesus Cristo oferece continuamente aos céus, que faz deles homens e mulheres novos, capazes de amar até ao fim, ao jeito de Jesus Cristo. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Estamos no final desta nossa celebração, neste dia do Domingo da Misericórdia e em festa em honra da Senhora da Graça. Uma palavra final a todos os que nos escutaram pela Rádio Renascença. Especialmente me dirijo àquelas e àqueles que se sentiram tocados
Pela misericórdia do Senhor, através desta celebração, que a mensagem do diácono Tiago Varanda também passe para o coração de cada um de vós. Uma palavra de esperança a todas as pessoas que sofrem, aos mais frágeis, débeis, doentes, idosos ou mais esquecidos. No meio do teu sofrimento, recorda-te, Deus ama-te e nunca te abandona. Para Ele és realmente valioso, não és insignificante. És importante para Ele, porque és obra das suas mãos. Peçamos, por intermédio de Maria, ao Senhor que nos conceda o dom da fé, o dom da misericórdia, o dom da paz. Que Maria, nossa querida Mãe, com a sua ternura e graça, nos conforte e nos ensine a voltar o olhar para Deus e a confiar plenamente na sua palavra e a sermos hoje, no mundo, um sinal de esperança. Cristo vive e quer-te vivo, diz o Papa. O teu Salvador está para sempre contigo e aquele que vive e está presente enche de luz e graça a tua vida. Que esta bênção final seja esta graça que vem de Deus sobre cada um de nós e que assim possamos viver verdadeiramente como discípulos missionários da misericórdia. O Senhor esteja convosco. Inclinais para receber a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos redimiu e tornou seus filhos adotivos, vos conceda a alegria das suas bênçãos. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, vos faça por sua bondade infinita tomar parte na herança eterna. Amém. Vós, que pela profissão da fé ressuscitastes com Cristo no batismo, mereçais pela santidade da vida encontrá-lo um dia na pátria celeste. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. A Renascença e a Rádio Sim a emitir em toda a sua rede de emissores para Portugal e através da internet em rr.sap.pt. Transmitiu diretamente da Capela de Nossa Senhora da Graça, em Padim da Graça, na Arquidiocese de Braga, a Eucaristia deste segundo domingo da Páscoa. Presidiu esta celebração o Padre Francisco Esteves e com ele concelebrou o diácono Tiago Varanda. Os comentários à liturgia de hoje são da responsabilidade de Adriano Silva e a captação ao vivo de José Luís Moreira. Toda a equipa que esteve consigo despede-se, desejando-lhe um bom domingo e uma boa semana, se Deus quiser.